Ai, caramba. Bom, é isso aí. Como vocês podem ver, hoje é um vídeo especial. Eu nunca tinha feito um vídeo desse antes, né? Mas eu acho que merecia. Eu tô falando de, não todos, mas a grande maioria dos meus livros já publicados. Seja por mim como escritor, seja por mim como editor. Caramba, é muito livro, gente. Deixa eu arrumar um espaço aqui, calma. Eu vou colocar todos num espaço aqui. E aí eu vou falando um pouco com vocês sobre eles. Eu nem sei por onde começar. São tantos anos de história, mas eu vou tentar seguir uma linha mais. Uma linha ordenada, tá? Eu vou começar pelos meus primeiros livros publicados, e aí depois a gente vai falando e conversando sobre um pouco sobre eles, né? Então já separa o seu cafezinho aí, já se organize, que a gente vai falar sobre Denner B. Lopes. Bom, o primeiro livro que eu publiquei, ele não é um livro inteiro meu, ele é uma antologia de contos compartilhado com vários autores. O ano era 2013 e a editora Andros abria um edital para contos de fantasia a serem publicados nessa antologia chamada Utopia Contos Fantásticos. O Alex Mir foi quem organizou a antologia e, sinceramente, foi uma boa experiência inicial. O meu conto nesse livro, pessoal, ele se chama Os Pedidos Perpétuos de Calahan, o Rei. Ele fica na página 171. É um conto sobre uma sobre a história reimaginada da lâmpada mágica. Esse foi o primeiro livro que eu publiquei. Logo em seguida, eu já consegui publicar o meu primeiro livro de fato, né? Que é o Cidades Mortas. Cidades Mortas é uma distopia, se passa no Rio de Janeiro de 2080, que conta a história desse reality show brutal que ocorre nas Cidades Mortas, que seriam as antigas favelas que foram demolidas e foram reestruturadas para suportar esse reality show de grandes proporções nacionais nessa história, né? É um livro que conta já com a sua continuação, que seria o Cidades Mortas Aissur, que seria uma edição do Cidades Mortas na Rússia, como seria, né? E então eu estudei bastante sobre a Rússia, né, na época, era 2017, 2016, se eu não me engano. Esse livro eu escrevi em 2014. Esse aqui eu escrevi em 2016. E foi muito incrível, muito sensacional. É diferente do primeiro livro, o Aissur ele conta com três personagens protagonistas, três pontos de vista narrativos, né? O Cidades Mortas ele só conta com o ponto de vista do Arthur Noah, que é o personagem protagonista principal. Já no Aissur seriam com a Tai, com o Alexander e com o Pavel. Teria um terceiro para vir ainda, mas ele está em stand-by. Eu ainda, realmente, eu estou um pouco bloqueado porque eu precisava de tempo mesmo, maturidade, de todas as formas ali, para conseguir criar uma história coesa e fechá-la de uma maneira bem profissional, digamos, né? Quando eu escrevi o Cidades Mortas e o Aissur, eu era um jovem que morava nos fundos da casa do pai, que não tinha um emprego fixo, não tinha uma estabilidade, tinha acabado de sair da escola, mas eu tinha um sonho. E o meu sonho se resultou nesses dois livros, né? Eles foram publicados pela Chiado Editora, é uma editora provinda de Portugal, que tem sede em vários países também, inclusive na época de 2014, 2015, a Chiado bombou no Brasil, muita gente publicou pela Chiado, muita gente conheceu a Chiado,
Depois eles mudaram, né, o selo, ficou Chiado Books, e depois mudou para Grupo Editorial Atlântico, eles têm várias editoras também. Agradeço a oportunidade da publicação e temos o contrato até hoje, não foi rescindido. Mas tenho planos futuros para o lançamento desses livros numa edição em português no Brasil, de fato. O Cidades Mortas ele foi impresso em Portugal, ele foi comercializado em Portugal, é comercializado em Portugal, mas também eu tenho os direitos para trazê-lo por uma editora para o Brasil. Bom, outros grandes e antigos projetos que tive foram também antologias, eu publiquei em várias antologias também, e organizei também algumas, né? Esse aqui é o Fantasia, Contos Fantásticos. Ele traz uma quantidade de escritores também, muito bacana, livro sensacional. E aqui é onde eu publiquei a primeira versão do Gavi Lunar, o meu livro de piratas, minha novela de piratas, que hoje está na Amazon. Já mais reescrita, revisada, complementada com mais conteúdo, né? E é um universo que eu adoro muito. E o Gavi Lunar, ele está aqui. Eu coloquei ele como último conto para exatamente para fechar a antologia, né? Com chave de ouro. É um conto maior, né? Como vocês podem ver, uma história mais longa, é um conto longo. E esse conto longo eu transformei numa novela ainda mais longa. E é isso, mais bem detalhada, né? Depois eu publiquei nessa antologia, que na verdade ela não é uma antologia. Ela tem vários contos, vários autores também. É um livro de contos, mas na verdade, meus livros já estão tão velhinhos, gente. Faz tanto tempo que eles foram publicados. É um romance fix-up. Vocês sabiam disso? O romance fix-up, ele nada mais é do que uma história de contos que se entrelaçam no mesmo universo, no mesmo ambiente, com personagens ali específicos. E o King Edgar Hotel é um romance fix-up de contos com vários autores que se passam nesse hotel assombrado e cada autor escreve sobre um quarto. O meu quarto em questão foi o quarto 56 e eu trago ali uma história meio macabra sobre um pianista clássico e, e o nome do conto se chama Liebestraum. Liebestraum é o título de uma das canções, de uma das Liebestraums do Franz Liszt, né? Então eu quis trazer esse ar mais clássico, de música clássica também. Muito bacana esse conto. Foi o primeiro conto de terror que eu me arrepiava, fiquei com medo e foi muito bom publicar. Tenho vários. Tenho vários outros livros aqui, mas vou passar rapidamente para vocês também não para esse vídeo não ficar muito longo. Temos aqui o 31 Contos Assombrados. Esse aqui eu fui organizador também e sou um dos autores. Não considero esse conto o melhor conto da antologia, mas eu considero bom o suficiente para integrá-lo. E foi exatamente isso que eu disse na época. Porque realmente é isso. É um conto simples, de um rapaz que sonha. Enfim, acho que quem quiser conhecer deve ler. É um livro muito bom, com contos muito bons, com autores muito bons também. Temos aqui Tiago Lee, temos Tabata Cusziol, que inclusive já participou do Corrida das Blogueiras lá, né? No YouTube. Temos a Esther Lia Livonius, uma ótima escritora. O Marlon Souza também, excelente escritor do Rio de Janeiro. E temos vários outros, pessoal. Temos Marcelo Assetti, o Rafael Miguel, que já publicou muitos livros bacanas também. Paulo Araújo, sensacional. Cláudia Mina, excelente escritora. André Bertoldo, Ulisses Alves. Realmente, pessoal, uma galera incrível. Thiago Lee também já participou de fantasia, vários outros escritores. Ao todo, eu já trabalhei com centenas de escritores, tanto nas antologias. Os meus universos são conectados com os universos de centenas de escritores, digamos assim. E eu acho isso muito bacana nas antologias, né? Você publica, mas você não publica sozinho. Você tem ali colegas que estão complementando e
trazendo muito mais conteúdo para os textos que você está publicando e os seus textos também chegam a outras pessoas, né? Então, isso é muito legal. Temos aqui o meu queridinho, esse livro é tão lindo, é tão maravilhoso, é o Deuses Gregos, Histórias do Século XXI. Essa edição aqui, galera, eu investi nela, tá? Foi um projeto que eu criei junto com o Guilherme Cepeda. O Guilherme Cepeda, ele deu a ideia da gente trazer contos. Eu já queria trazer uma antologia dos deuses gregos, mas a ideia estava um pouco crua ainda quando foi estipulada, né? Que seria a minha próxima antologia pela editora Villa-Lobos, seria Deuses Gregos. Então ele veio com a ideia de trazer o subtítulo, que é Histórias do Século XXI, onde os autores teriam que escrever histórias sobre os deuses gregos do século XXI. São, ao todo, se não me engano, 24 autores. Temos vários escritores aqui, vários escritores conhecidos, escritores iniciantes também, que escreveram sobre seus deuses. O livro é todo ilustrado, cada deus tem a sua própria ilustração. Eu acho essa linda da Artemis com o lobo, né? Tendo em vista que a editora que publicou é a Villa-Lobos, uma editora maravilhosa que eu fundei. E o meu conto tá lá no final também. Eu gosto de colocar meus contos ou nos inícios ou nos finais. E está aqui o Zeus negro aí, né? É a forma que ele se apresenta nesse conto. Notas históricas. O livro, esse conto aqui foi bem desafiador, bem bacana, viu? Nem todo mundo entende, mas quem entende tem certeza que se impressiona. Temos aqui Contos Intergalácticos, Deuses Gregos no Kindle, é um sucesso, tá? Tem mais de 5.000 livros adquiridos no Kindle, na Amazon. Logo depois dele vem o Contos Intergalácticos, que é a segunda antologia da Villa-Lobos que eu criei, que bombou, acho que é a mais famosa na Amazon também, depois de Deuses Gregos, tem cerca de 2 a 3 mil, mais de 3.000 livros adquiridos. É um livro curto, a diagramação foi feita pelo Luiz Gustavo, né? E muitas das coisas aqui eu quis trazer uma vibe meio psicodélica, meio estranha, né? Meio intergaláctica para o livro, então eu acabei colocando alguns elementos que combinassem com os contos dos autores, né? Então, tem vários elementos aqui, elementos que o Luiz Gustavo colocou, e imagens que eu acabei colocando também. Eram imagens inspiradas em outras imagens e eu acabei criando uma edição para cada elas separadamente. O meu conto é o Mártir, é um conto que também tem ele solo lá na Amazon, no Kindle. Conto muito bacana que eu escrevi em 2022. Conto excelente, eu adoro conto meio futurista, que tem robôs, etc. Então, é muito legal, muito legal. E é um conto curtinho e bem trágico, mas muito, muito interessante. Temos aqui também, tem uma coleção que eu criei das estações que eu quero mostrar ela toda junta. Tem alguns aqui. Então, vamos lá. Esse aqui foi um dos últimos, acho que foi o último que a gente publicou na editora Villa-Lobos, Autores de Pandemia. São contos e crônicas que se passam ali no período da pandemia, né, no Brasil, em 2020 até 2022. E temos vários autores também escrevendo. E é isso, esse foi um dos últimos lançamentos da Villa-Lobos. Assim como Noites de Verão, que eu vou mostrar daqui a pouquinho, que faz parte da antologia das estações. Bom, vou já colocar os que eu já tenho conto publicado, tá? Também, e os que eu já trabalhei. Esse aqui é Quarentena, Memórias de um País Confinado, Brasil. Tem Brasil aqui porque tem outra edição dessa de autores de Portugal. Então, aqui são todos os autores da Chiado do Brasil. Cada autor tem aí uma página, 2 páginas. Olha para você ver a quantidade de autores que essa editora já publicou. Sensacional, né? Eles me convidaram para integrar essa publicação
e eu fiz minha parte e publiquei. Nem lembro qual página que o meu conto tá. Meu conto não, meu, minha crônica, né? Meu texto sobre a pandemia está. Mas eu sempre trago essas coisas mais lúdicas, né? Lá no início também, foi o primeiro, na verdade, a primeira antologia que eu, que eu criei de fato, que eu criei a estrutura do texto, a ideia, era livre, então acaba sendo livre também. É Um Céu e Estrelas. Essa antologia tem tanto escritor, galera. Quando eu publiquei na época, eu era um escritor que estava saindo de uma editora e estava fundando a minha própria editora, que era Vila Lobos. Opa, aqui. E eu tinha muitos contatos, tenho muitos contatos até hoje, mas na época eu tinha muito mais contatos, estava muito mais mergulhado no mundo da literatura. E muitos colegas escritores toparam participar e escreveram suas histórias também. Galera sensacional. Aqui atrás nós temos uns blurbs, né, do pessoal. Temos o Lucas Brasil, que era booktuber também, escritor sensacional, e já publicou com a gente, já publicou histórias, escreveu histórias incríveis. Adoro as histórias dele, faz tempo que eu não leio, não sei se ele está publicando histórias ainda. Temos a Tabata Cusziol, que já publicou algumas outras antologias nossas também. Ela, antes de publicar nas antologias, a Tabata era uma blogueira, né? Ela falava de livros na internet também. Ela chegou a resenhar Os Cidades Mortas uma vez. Foi bem bacana. E temos também do Alex Costa, que é um blogueiro, também o Umbookaholic, né? O Umbookaholic. Sensacional o canal o conteúdo que ele cria hoje em dia na internet, que ele criava antigamente também. Querido, querido. Ele já escreveu algumas coisas já li, mas eu acho que ele excluiu, não sei. Ele não é um escritor de fato, né? Mas pode ser que ele tem muito talento. E galera, é isso. Para colocar aqui como da editora Vila Lobos também, esse é um projeto, não foi um projeto que eu criei, eu só dei pitacos. Na época, eu estava um pouco mais afastado das rotinas editoriais na época, estava mais focado ali no dia a dia, no meu sustento. Então, eu deixei nas mãos de um querido colega, o Eric Tomasi. Na época, ele cuidou de todo o processo. O Eric também era um escritor já muito prolífico, publicava bastante, conhecia muitas pessoas também, e ele acabou criando esse livro lindo, Néctar dos Deuses. É uma história de fantasias da Vila Lobos. Temos aqui uma antologia de fantasia da Vila Lobos também, tá? Muito bacana. Autores muito bacanas, deixa eu ver se eu conheço aqui alguns. Rafael Salles, que deve ter sido o diagramador do livro. Tem André Bertoldo e Osmar Carvalho, Paulo Araújo. Temos também o Luiz Gustavo, sempre presente nas antologias da Vila Lobos também. E temos uma galera aí, o próprio Eric Tomasi também escreveu seu conto para esse livro. Olha só o tanto de livro, cara. E tem mais, tem muito mais. Tem os que estão aqui, tem os que foram publicados digitalmente ainda, e tal. Temos essa aqui, antologia Retratos Pandêmicos, textos contemporâneos à pandemia de 2020, também publiquei um texto nela, né? É um projeto que foi investimento do governo, né? E com grupos de LGBT, grupos de autores negros, grupos de indígenas. Então tem contos indígenas aqui, eu acho muito bacana, na língua indígena mesmo, né? Olha que legal, textos indígenas. Antologia, uma antologia muito bacana, muito bonita, tá? Foi patrocinado pelo governo de São Paulo. Meu texto está aqui em algum lugar. Muito bacana essa publicação, foi muito legal. Tive uns caderninhos também. Eu tenho outra edição aqui de Autores de Pandemia, essa aqui eu já falei, né? Temos aqui Circo dos Horrores também. A organizadora foi a Marciele Goetzky. Eu tinha esse plano, essa ideia de trazer ali uma antologia de terror, com circo de terror, alguma coisa assim. Então, na época, eu deixei o Eric ali cuidando das coisas, mas acabou que ele foi focar em outras coisas e eu peguei as rédeas da antologia e publiquei e contratei uma diagramação
que não saiu das melhores, com todo respeito, a minha querida colega Flávia Dudusch. Tá muito boa, mas não tá excelente. E é isso, o livro tá bonitinho, foi bem bacana, um livro fininho, vários autores também. Deixa eu ver, ó. Raul Dias, Luciana Muniz, Ed Carlos Barbosa, Guilherme Cepeda, um querido, Nadia Moreno. E é isso, ó, tem uma galera aí. Marcelo Goetzky. Esse aqui é um livro, Um Pé de Ancestralidade, eu publiquei também, eu fui um dos finalistas do Prêmio Malê de Literatura, é uma editora lá do Rio de Janeiro. Olha o Denner Belopes aqui, Denner Batista. Contos do Prêmio Malê de Literatura, eu tinha mandado, né, o conto, e foi finalista, né? Meu conto foi finalista, o conto de Fásia. É uma história que se passa em Moçambique, é uma história um pouco trágica, né? Eu gosto de trazer um pouco desse, desse trágico para as minhas histórias, tal, assim, meio gore, Daniel Bellops tem isso. Mas me senti muito honrado por ter sido finalista desse prêmio e por estar integrando essa antologia. Agora, galera, vamos falar aqui de uma, de uma coleção de livros que não está perfeita, que não é perfeita, nem tende a ser, mas que é muito especial e eu queria compartilhar com vocês esses universos aqui. Temos aqui a coleção das estações. Já começa pelas lombadas, né, que elas não ornam. É porque esses livros, pessoal, em minha defesa, eles foram publicados com muitos anos de diferença e com diferentes. Eu acho que não foram diferentes diagramadores nem capistas, foi o mesmo, foi tudo Luiz Gustavo. Luiz Gustavo, que inclusive organiza o segundo volume, mas calma. O primeiro volume, quando eu pensei nessa ideia das estações, a antologia das estações, foi realmente trazer cada livro se passando em determinada estação em um país. E eu falei, cara, vamos fazer a primeira uma antologia de contos que se passem no inverno na França. E que, pelo estilo, né, que esteja nevando, e é isso. Então, temos aqui Flores para o Inverno, o primeiro volume da dessa coleção. É um livro bacana demais, cara. É um livro que tem contos que se passam no inverno na França. E temos todos os contos aqui, muito bacanas, muito legais. A edição bem bacaninha. O Lucas Brasil, um querido, né? Foi o organizador. Temos aqui a Dança das Flores, que seriam contos que se passam na primavera, na Holanda. Então, temos aqui a Dança das Flores com Luiz Gustavo como organizador, né? Coleção Estação em Fronteiras, volume 2. E temos aqui, né? A diagramação. Esse aqui, desculpe, mas é um dos meus favoritos. Porque eu cuidei da publicação deles 100%. Na época, esses dois primeiros aqui, o Eric havia me ajudado, se eu não me engano. Isso, o Eric havia me ajudado. O Dança das Flores eu terminei. O Flores para o Inverno eu deixei muito na mão do Eric. Na época a gente trabalhava junto. E temos aqui Chuvas de Outono, contos que se passam no outono na Argentina. E por que esse é um livro muito especial? Porque eu havia ido para a Argentina e eu queria escrever uma história que se passasse lá. Então eu foquei na publicação desse livro. Olha, caiu até o cartão de embarque da época que eu fui, olha, janeiro de 2018. Meu cartãozinho. Eu acho que nem é o embarque, é tipo o PDI lá do Chile, eu não sei como é que chama. Tipo, visto, né? Sei lá. E é isso. Quem Matou Juan Paglia foi o conto que eu escrevi. É um conto bilíngue, então ele é em português, mas os diálogos são em espanhol. Eu sei espanhol hoje em dia, falado, sei me comunicar muito bem, sou fluente, mas na época eu paguei um tradutor de espanhol mesmo, tá? E é isso.
Muito bom esse livro, muito bacana. E para finalizar, temos Noites de Verão, que são contos que se passam no verão no Brasil. Esse livro é muito lindo, galera. Esses contos são muito lindos, é tudo muito bacana. E é a finalização aí da coleção, né? Sensacional, cara, sensacional. Não tenho nenhum conto publicado nele, só trabalhei na edição, na direção editorial mesmo. E assim, sensacional, sensacional, sensacional. Noite de Verão. Tudo tá na Amazon, tá? Acho que esses dois estão na Amazon, tá? Para quem quiser, pode adquirir na Amazon Kindle. E tem vários outros também, depois a gente pode falar mais sobre eles. Eles estão no Kindle. Eu tenho aqui uma experiência também muito bacana, que foi um universo que eu criei. Eu criei um mapa e criei as localidades do universo para uma antologia da Rouxinol, a qual eu iria publicar, mas aí eu acabei declinando depois de algumas coisas. E, e a editora acabou. Eu já tinha construído o mapa, já tinha construído o universo, mas aí eu havia desistido, então eles compraram o mapa, o conceito do meu mapa, e eles montaram aqui o mapa, né? Esse mapa é o mapa que eu criei para esse universo de A Lenda as Lendas de Colina. É uma antologia animal. Então, são animais que falam. Muito legal. Cara, tem muitos escritores bacanas aqui. O organizador é o Marcelo Siqueira. Ele é o autor de O Príncipe Gato e vários outros. Eu acho alguns outros livros bem bacanas também. Excelente escritor, muito querido. Temos também aqui Renata Ventura como autora, a autora de A Arma Escarlate, né? Cara, temos muitos. Esse universo aqui ele é todo conectado, né? Aqui a própria Marciele Goetzky, que organizou a antologia do, do circo, tá aqui também. E, pô, deixa eu ver se tem mais alguém que eu conheço aqui. O Renan Carvalho, o Daniel Jacan, o querido Daniel Jacan, que é o tio Bruce, né? A queridíssima Flávia Duducci, óbvio. Adoro a Flávia. E é isso, galera. Se vocês verem aqui na ficha catalográfica do livro, vocês verem que eu até circulei aqui o conceito do mapa de Daniel Lopes, ó. Eu mesmo criei, tá? É isso. Esses são alguns dos meus livros e eu gostaria de, sinceramente, agradecer a mim por ter criado todo esse universo, por ter criado todas essas coisas, né? Não tive muitos retornos financeiros, o pouco que tive foi de grande valia para que eu me incentivasse a continuar produzindo. E sinto saudades. Saudades de ter criado todas essas histórias, de estar junto de vários escritores bacanas também, pessoal bem legal. E é isso. Essas são algumas das minhas histórias.